Pois é, estamos com o nosso quadro Sua Saúde Importa, importa mesmo. E hoje é celebrado o Dia do Cirurgião Plástico, uma data para reforçar a importância de escolher profissionais qualificados na realização de procedimentos estéticos e reparadores. É preciso cuidado na hora de escolher o profissional. Para esclarecer dúvidas e alertar sobre os riscos de buscar alternativas inadequadas, conversamos com o presidente da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica aqui do estado de Goiás, Seção Goiás, Fabiano Calixto Fortes de Arruda. Doutor Fabiano, obrigado aqui pela presença, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, eu queria agradecer o convite, dizer que nós da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, nós agradecemos e nós ficamos muito felizes em contribuir, ainda mais nesse momento tão crítico para a nossa sociedade em relação à saúde, os cuidados, e poder contribuir com isso e poder passar para as pessoas aquilo que é mais adequado quando ela vai procurar um profissional para realizar um procedimento estético, como uma cirurgia plástica, por exemplo. Pois é, doutor Fabiano, nós acompanhamos durante todo o ano de 2024, infelizmente, vários casos muito mal sucedidos, que inclusive levaram, a óbito, casos fatais, como nós acompanhamos recentemente, uma servidora, que fez um procedimento e a coisa não deu certo, infelizmente ela morreu, E aí eu queria perguntar para o senhor justamente isso, quais são os cuidados que as pessoas têm que ter para buscar um profissional que de fato seja qualificado? Bom, hoje o cuidado é muito maior hoje para quem for procurar um procedimento como esse, porque que ele necessita? Primeiramente, ele tem que verificar se esse profissional, primeiro, ele é um médico e se ele é um especialista daquela área. Como é que ele vai fazer isso? Ele pode procurar, por exemplo, no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e vai ter o nome do profissional lá, ou no site do CRM ou do CFM, ele vai consultar e ver se ele é um médico e se ele tem a especialidade para a qual o paciente, para a qual a pessoa está procurando realizar aquela ação. Segundo, é importante que o paciente ele procure e converse isso com o seu cirurgião sobre realizar isso num lugar adequado, então procurar um hospital que tenha um profissional anestesista para que ele possa realizar todos os seus procedimentos, faça uma consulta pré-anestésica e aí ele possa programar essa cirurgia, já que é uma cirurgia eletiva, e ele possa fazer isso de uma forma mais adequada possível para que ele possa alcançar o máximo de segurança possível. É possível ocorrer intercorrências? Sim, é possível ocorrer intercorrências. Mas, já de cara, procurando essa situação, ele vai estar eliminando um monte de problema que pode vir depois dele descobrir que, às vezes, aquele não é um profissional adequado que estava fazendo aquilo ali. Doutor Fabiano, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela também fiscaliza, se de fato é aquele profissional habilitado, é ortogado para aquela função, porque a gente está percebendo aí que qualquer pessoa hoje se transforma num cirurgião plástico e começa a deformar o corpo das pessoas e matar pessoas, como a gente tem acompanhado. Nós, como sociedade, nós não temos essa função. A função disso já envolve Ministério Público, Delegacia da Polícia, o próprio CREMEGO. Eles recebem essas denúncias e vão investigar se realmente o profissional se ele poderia estar fazendo ou não. E a gente orienta, então, se você, por exemplo, encontrar algum profissional falando com esse tipo de serviço, ele não se enquadrar, não foi encontrado no site da sociedade e nem do CREMEGO, para que você denuncie esse tipo de profissional, para que os órgãos fiscalizadores vão lá e orientem e organizem isso, porque a função deles é exatamente. Só que sem a denúncia, eles não vão fazer a ação. Doutor Fabiano, e nós temos percebido também cada vez mais uma procura muito grande de pessoas querendo fazer procedimentos estéticos. Cada ano é batido um novo recorde nessa busca. A que se deve isso, doutor Fabiano? Por que as pessoas estão procurando tanto? Por que será que estão tão insatisfeitas com a sua aparência? Bom, eu acredito que é uma série de fatores. Um deles, por exemplo, pós-pandemia, a questão do Instagram. Isso ficou mais evidente, as pessoas se olham mais, então elas estão procurando aperfeiçoar em relação a isso. A gente sabe também que a cirurgia plástica está ligado não só com aumento da confiança, aumento da satisfação pessoal, mas também, às vezes, ela, por exemplo, ela tem uma carreira e ela acha que ela é importante porque o visual dela vai aparecer, ela quer se apresentar mais jovem,
quer se sentir mais confortável. Então, as pessoas entenderam que isso é um caminho e ele deve ser procurado aí de uma forma que ela procure um especialista para poder, porque às vezes existem mais de um tratamento possível para poder realizar aquele procedimento e a pessoa pode se adequar de acordo com o que é mais necessário, o que é mais adequado para aquele indivíduo que está procurando resolver alguma situação pessoal. Pode ser que até que seja contraindicado fazer um procedimento, o profissional vai olhar isso e vai falar para ele, falar assim, olha, você não tem indicação para fazer isso. Inclusive o pessoal sempre preocupado aí com a aparência nas redes sociais, fazer aquela selfie bacana e aí busca um procedimento assim, né, doutor? Como você falou, muitas vezes nem precisa. Agora eu queria saber do senhor o seguinte, nós estamos falando muito do profissional e os cuidados de se buscar esse profissional. Quanto à questão dos espaços, das clínicas, por exemplo, a pessoa quer fazer uma lipoaspiração e aí faz no consultório. Seria ideal, então, fazer esse tipo de procedimento no hospital? Como é que o senhor vê isso? Olha, há muitos anos atrás foi inventada uma técnica que fazia uma infiltração no consultório e lipava. A consequência disso foi desastrosa e, por causa disso, foi modificado e colocado para que os pacientes realizassem esse procedimento num ambiente estéril, adequado, como um centro cirúrgico, bem como com um anestesista. Você imagina você fazer uma anestesia local e a pessoa ficar sentindo uma cânula, por exemplo, movimentando ali dela. Isso não faz o menor sentido, isso não é satisfatório, nem do ponto de vista de segurança, nem do ponto de vista ético. É óbvio que pequenos procedimentos, às vezes fazer um retoquezinho, alguma coisa, o ambiente estando adequado, ok. Mas para a primeira cirurgia, ela fazer isso num ambiente como um consultório, isso não está adequado. Né? Então, assim, em geral, você vai observar que é possível até que seja um profissional que nem seja cirurgião plástico que esteja fazendo isso. Por isso que é importante que o paciente veja isso, entenda isso. Né? Nós temos dentro da própria CFM uma orientação bem clara que para se fazer uma lipoaspiração, o médico tem que ter feito pelo menos cirurgia geral, para que ele possa detectar algum tipo de alteração e cuidar desse paciente. Então, não é tão simples. Você vai fazer um procedimento como esse, você tem que realmente procurar um especialista, porque tem uma série de cuidados que são necessários, tanto no preparo, na indicação, como também durante o procedimento cirúrgico, nos cuidados pós-operatórios. Nós recebemos, inclusive, ontem aqui no Jornal Brasil Central, um advogado criminalista, que é o doutor Rafael Gouveia, e eu questionava justamente com ele também essa preocupação que se tem, né, doutor, desses espaços também contarem com UTI. O paciente ali, ou o cliente, ou, né, que também é um consumidor, de repente pode passar mal ali e não ter. Nós já vimos essa situação aqui em Goiânia, de uma clínica, ali no Parque Amazônia, não tinha o suporte necessário, uma UTI, e o paciente morreu. Olha, a gente fala disso e a gente percebe que a situação é tão grave que profissionais que nem são médicos estão fazendo isso. Ou seja, às vezes ocorre uma intercorrência, algum problema, não vai ter um médico lá no local. Você vê, esse paciente que deveria passar por uma consulta, até para detectar se tem algum tipo de problema com o médico, e se poderia realmente fazer aquele tipo de procedimento, ele não está passando por isso, ele está indo às vezes direto, chega, já faz o procedimento e aí acontece um problema às vezes, até relacionado, por exemplo, com a infiltração exagerada do anestésico. Isso pode ocorrer. Então, assim, o ambiente hospitalar é o adequado, porque quando a gente fala numa sala de um centro cirúrgico, essa sala ela pode funcionar inclusive como uma UTI. Porque pode ser que naquele primeiro momento o paciente tenha uma intercorrência, às vezes ele tem algum problema que ele não sabia, não contou, e tem uma intercorrência naquele momento, ele vai ser acudido, vai ser estabilizado e vai ser transportado para o lugar adequado. Então, a gente sabe que o ideal é que esteja assim, mas às vezes nem mesmo o hospital pode estar com a UTI cheia e aí vai ter que ser transportado. Então, primeiramente, o que a gente tem que pensar é o seguinte: eu preciso estar num ambiente adequado para fazer esse procedimento e, se caso tenha uma intercorrência, aquele ambiente poder suportar os cuidados para aquele paciente até que ele possa ser transportado, ou seja, de sala, de andar ou mesmo de hospital, mas que ele tenha esse momento adequado ali no primeiro momento quando ocorrer a intercorrência. Pois é, e a questão dos produtos também, né, doutor Fabiano, é muito importante saber a procedência dos produtos que são utilizados. A gente, inclusive, acompanha muito as mulheres ali com o desejo de ter o glúteo maior, né, e aí aplicar certos produtos que muitas vezes não é o produto ideal, não é um produto recomendado e aí tem consequência, né? Sim, hoje, por exemplo, nós temos aí, tem uma manifestação clara da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica solicitando o banimento, por exemplo, do PMMA para fins estéticos, para deixar isso bem claro. Por quê? Porque ele causa uma série de problemas que não vão aparecer de imediato, podem aparecer
dependendo da localização, mas que vão se manifestar ao longo da vida do paciente, que podem levar, inclusive, à perca, por exemplo, da função renal, a aumento de cálcio elevado no sangue e até, às vezes, ir ao óbito, um paciente como esse, por causa desse tipo de produto. Então, assim, a pessoa deve ter realmente muito cuidado, deve questionar o que vai ser colocado nela, assim, ela deve ter ciência do que está sendo colocado e as consequências desse produto colocar. Existem, por exemplo, produtos do próprio paciente, que é a própria gordura do paciente, que tem as suas peculiaridades, mas que, por exemplo, não vai ter esse tipo de rejeição, de complicação, que o paciente pode optar por colocar isso, como existem outros tipos de tratamento, como uma prótese de glúteo que é colocada dentro do músculo. São fatores que estão relacionados, mas veja bem, por isso que é importante ela procurar um especialista. Normalmente, esse tipo de aplicação, às vezes, nem é realizado por um especialista, porque ele só faz aquilo. Então, a outra alternativa que ele vai dar para ela vai ser fazer aquilo, sendo que existe uma gama de tratamentos que podem ser utilizados para esse paciente para que a gente possa alcançar o resultado que ele está procurando. Então, quando ele tem uma gama de alternativas, ele tem um arsenal grande que ele possa oferecer e mostrar para os pacientes aquilo que é pró, aquilo que é contra, e aí entra aí no consenso para que ele possa realizar aquele procedimento. Obrigado, doutor Fabiano Calisto, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica aqui na Seção Goiás. Queríamos agradecer mais uma vez, parabenizar todos os profissionais, né? É homenagear também o nosso grande Pitangui. A gente fala em cirurgia plástica, nos lembra aí desse grande ícone que foi da cirurgia plástica aqui no Brasil. A gente parabeniza a todos os profissionais e torcer para que cada vez mais a gente possa combater o mal profissional dessa área. Obrigado, senhor. Eu agradeço, muito obrigado pelo convite. A gente agradece e a gente pede esse alerta para a população para que verifique isso, que é importante nesse momento crítico aí da saúde. Certo, obrigado.